Olá pessoal, tudo certo? Continuando com as nossas aulas de eletrodinâmica, um ponto bastante importante, bastante comum e também que vai nos acompanhar durante todo o assunto de circuitos é o que a gente chama de potência de um resistor. Então, nas aulas anteriores você já aprendeu o conceito de potência elétrica e também o conceito de resistor. E agora a gente precisa conversar um pouquinho sobre um fenômeno muito específico que acontece com os resistores ligados no circuito, chamado de efeito Joule. O que é isso? Você já sabe que o papel de um resistor no circuito, representado aqui pelo símbolo, né, do serrotezinho aqui, que a gente fala brincando, o papel de um resistor é transformar energia elétrica em energia térmica. É fazer essa conversão, essa transformação de energia que está circulando pelo circuito na forma de energia elétrica em calor, né, que é a energia térmica que vai ser emitida, que vai ser perdida por esse resistor. O que acontece, né? Os elétrons dentro do condutor metálico, eles precisam se mexer, né, dentro do fio. Só que como o elétron vai acabar encontrando outros elétrons ou núcleos dos átomos que estão presentes ali na matéria, isso vai acabar produzindo, de certa maneira, uma fricção, né? Um tipo de atrito. A palavra atrito não é muito adequada aqui, mas é para você entender a ideia do que está acontecendo. Vai acontecer uma dificuldade mesmo, uma interação entre os elétrons que tentam atravessar o fio e os demais, né, constituintes da matéria. E isso vai provocar, então, aquecimento desse metal e esse aquecimento vai ser perdido para o meio externo. Então, a gente tem que entender que o resistor, ele, além de permitir a passagem da corrente elétrica, ele também emite calor. E esse calor é o que a gente chama então de efeito Joule, né? O efeito Joule é o nome que a gente dá para esse processo de perda de energia térmica por parte do resistor, né? E daí, se a gente entende que tem uma energia sendo perdida pelo resistor durante um certo intervalo de tempo, energia perdida, intervalo de tempo que demora para isso acontecer, estou falando de potência, o conceito básico de potência. Então, repito aqui para você a fórmula básica da potência, que é a energia por tempo, e também a fórmula da potência elétrica, né, que é uma adaptação dessa primeira fórmula da esquerda. Se você não sabe como a gente chegou aqui, dá uma olhada nas aulas anteriores. Então, a fórmula da potência elétrica, ela com certeza pode ser utilizada para calcular, né, a energia emitida pelo resistor, desde que eu conheça quem é a corrente I que passa pelo resistor e quem é a diferença de potencial, a tensão U, que esse resistor está submetido. Então, nesse meu circuito, por exemplo, a gente percebe que o resistor R está conectado a um gerador de tensão U, e isso provoca, né, uma corrente elétrica circulando nesse circuito, e inclusive é possível relacionar a resistência R do resistor, a tensão U do gerador e a corrente I que circula no circuito pela primeira lei de Ohm, que nós também já vimos em aulas anteriores, U igual a RI. Então, na verdade, essas são as duas fórmulas básicas que a gente utiliza para resolver um problema de potência de resistor. A fórmula da potência elétrica associada com a relação, né, com a fórmula da primeira lei de Ohm. Mas nem sempre essas são as fórmulas mais adequadas para resolver um problema. E é por isso que existem aqui duas outras maneiras de escrever a fórmula da potência elétrica. Então, eu vou deixar a potência elétrica aparecendo aqui na esquerda para nos lembrar, né? Se a gente pega a fórmula da potência elétrica, né, P, potência igual a I vezes U, e eu também lembro que eu tenho a primeira lei de Ohm, U igual a RI à minha disposição, eu percebo que U, aqui na equação de cima, pode ser substituído por R vezes I, da equação de baixo. E daí, a nossa potência ela vai ficar I vezes R vezes I. Só que como a corrente aparece duas vezes, a gente acaba juntando ela e deixando ela ao quadrado. E a gente tem uma segunda fórmula, então, que eu posso utilizar para calcular as potências em alguns exercícios de elétrica. Então, essa fórmula, potência RI ao quadrado, é uma segunda versão e ela faz exatamente a mesma coisa que essa primeira.
só que envolvendo aí, usando grandezas físicas diferentes. Eu vou calcular a mesma coisa com o mesmo valor, só que usando fórmulas diferentes. Inclusive, existe uma terceira fórmula que a gente pode colocar na nossa caixinha de ferramentas, que é a seguinte. Partindo de novo da fórmula básica para a potência, no lugar de usar a primeira lei de Ohm da maneira mais tradicional, U igual a RI, eu posso pegar o R que está multiplicando do lado direito e trazê-lo dividindo para o lado esquerdo. Então, U sobre R igual a I. E daí, no lugar de substituir o U na fórmula da potência elétrica, eu substituo o I na fórmula da potência elétrica, trocando a corrente I por U sobre R. Quando eu faço isso, né, então a potência vai ser U sobre R vezes U, e quem vai ficar ao quadrado, então, vai ser a tensão agora. Então, a gente tem, como você pode perceber, essa relação, né, de que potência é a tensão elevado ao quadrado dividido pela resistência do resistor. Então, como eu disse, né, essas três fórmulas, essa primeira, essa segunda e essa terceira, elas são utilizadas em exercícios de potência de resistor e elas, de certa maneira, servem para a mesma coisa. Quando eu vou utilizar cada uma delas vai depender do tipo de exercício, as informações que o exercício fornece e assim por diante. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.